Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. A aventura de Pinóquio. A maioria das histórias contém mensagens ocultas e algumas delas não conhecem seus ensinamentos ou as implicações que contêm, embora tenham como objetivo a moralidade, mas também envolvem ensino psicológico de transformação. A história de Pinóquio se adaptou facilmente a quase todas as culturas e está impressa na formação psicológica de muitos seres humanos que, no entanto, não sabem que era uma criação maçônica. Para entender a história de Pinóquio, imortalizada no cinema pela Disney, devemos voltar à Itália do século XIX e dedicar algumas linhas ao seu autor Carlo Lorenzini, nascido em Florença em 1826. Influenciado pelos ideais políticos de Giuseppe Mazzini, Collodi incorporou em suas obras a doutrina liberal deste grande líder da Itália unificada. A influência de Mazzini nos escritores era evidente, pois ele insistia que eles deveriam influenciar filosoficamente seus leitores, criando consciências e educando as pessoas. Como muitos escritores, Carlo Collodi entrou na maçonaria em meados do século XIX. Essa organização foi outra influência importante sobre esse autor, e, em seu trabalho mais notável, Pinóquio, são interessantes simbolismos da ordem. A nova Itália unificada, como o resto da Europa, teve uma forte influência maçônica, uma vez que seus grandes líderes, Garibaldi e Mazzini, além de carbonários, pertenciam à fraternidade maçônica. O Papa finalmente foi encurralado em um pequeno pedaço da Itália, o Vaticano, que foi o pouco que restou dos enormes estados pontifícios. No entanto, embora a religião católica estivesse sob ataque, o Espírito de Cristo ainda estava em vigor e, como disse um maçom italiano, naquele tempo de ressurgimento, sentiu a necessidade de reconciliar Cristo e a maçonaria, a Igreja e a sociedade secreta. Nesse contexto convulsivo, Collodi escreveu A Aventura de Pinóquio, publicado em 1882. Uma análise superficial da obra revela um pedido de desculpas à educação das pessoas e uma denúncia de vício e preguiça. A história resumida. Geppetto passou a vida inteira desejando um filho, desejo real. E é por isso que, quando viu a estrela azul brilhar no céu, solicitou fervorosamente que seu desejo fosse atendido, entre em contato com um nível superior. Naquela noite, enquanto Geppetto dormia, a fada azul apareceu e deu vida ao boneco avisando de que ele deveria se comportar bem para se tornar uma criança real. Para aconselhá-lo sobre seu comportamento, ele nomeou Pepito Grillo como a consciência de Pinóquio. O boneco de madeira. Geppetto trabalha na madeira para fazer seus bonecos. Que ganhou vida foi a Mural, boba e estúpida, sem consciência objetiva, e um personagem secundário, Jiminy Cricket, tenta aconselhá-lo e se tornar a voz de sua consciência, se bem externo. No trabalho original, Pinóquio fica chateado com seu parceiro e o esmaga e o mata com um golpe. Por trás da história de Pinóquio há outra história, com um profundo conteúdo iniciático e espiritual que Collodi, como outros escritores de histórias clássicas, sabia como lidar com o domínio. As mensagens escondidas. Sabemos que Pinóquio foi a criação do mestre carpinteiro Geppetto, que criou uma obra de arte em madeira, a matéria-prima. O trabalho foi realizado com um amor tão profundo que foi canalizado, dando vida ao boneco de madeira, um homem de boa madeira. A ideia é básica e independente de se tratar de pedra ou madeira. No sentido alegórico, a madeira pertence a um reino superior ao mineral. Pinóquio tinha vida, mas, mesmo assim, não tinha livre-arbítrio porque estava dormindo. Ele não conhecia o caminho da virtude e da libertação, pois era um morto-vivo. Infelizmente, a maioria dos seres humanos é como Pinóquio, segue o caminho mais fácil e não sabe que há algo melhor. No momento, somos todos como Pinóquio.
A verdade é que existem apenas 2 tipos de homens no mundo inteiro: os poucos que já realizaram o poderoso esquema divino, e a imensa massa que ainda não o conhece. Estes últimos vivem para si mesmos e são escravizados por suas paixões. Os primeiros vivem para Deus e para a evolução, que é a sua vontade, sejam eles chamados budistas ou hindu, muçulmanos ou cristãos, pensadores livres ou judeus. Pinóquio é escravo de seus eu, e suas mentiras fazem seu nariz crescer e depois orelhas de burro. Ou seja, a vida rebelde e a mentira a levam para um retiro, para um involutivo, onde um nariz que cresce representa os laços terrenos, a materialidade. Um agregado facial. Novamente Pinóquio reuniu o que semeia. Suas más ações o levam a uma vida infeliz, onde ele paga sofrendo o karma gerado. Quando sua vida não poderia ser mais insuportável, ele é engolido por uma baleia. Este episódio nos lembra Jonas, que foi engolido por um peixe gigantesco, morando dentro de 3 dias e 3 noites. O interior da baleia representa a descida ao centro da terra. É importante lembrar as palavras de Mateus 12:40, porque, como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Filho do Homem, que também, como Pinóquio, era filho de um carpinteiro mestre. A morte mística. À luz de velas, Pinóquio medita sobre seu destino e decide mudar, deixando para trás seu passado de inconsciência. Finalmente, o boneco é expelida pela baleia e sai para o mar aberto, a água agindo como elemento purificador, limpeza interna e externa de Pinóquio. Sabemos que quando alguém está submerso em um fluxo de água, ele renasce para uma nova vida. Esse costume é comum a muitos cultos religiosos e sobrevive em nossos países latinos no sacramento católico do batismo. Pinóquio não sobrevive à fúria do oceano e se afoga. Essa morte do boneco é a morte mística dos profanos ao ser iniciada. Essa morte é repetida nas histórias de outras crianças, Branca de Neve, Bela Adormecida etc., e é o prólogo de um renascimento, o segundo nascimento de que Cristo fala em João 3:10. Em verdade vos digo que o que ele não nascerá de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nasceu da água e o Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao retornar à vida, Pinóquio se muda para um estado superior. Como vimos, no maçom Walt Disney. Ele respeitava a essência da história, mas transformou Pinóquio em um boneco mais adorável do que a descrita por seu autor em 1882. Ele vale a pena ver Pinóquio e descobrir o maravilhoso conteúdo espiritual de suas aventuras loucas. Os cabalistas dizem que Jonas era um sacerdote que escapou do templo onde a pomba era venerada por ter tentado abolir a idolatria e estabelecer a adoração monoteísta. Que seus perseguidores o prenderam perto de Jaffa e o trancaram em uma cela no templo de Dagon, cuja figura de um homem-peixe deu origem à lenda. E veja o Evangelho Apócrifo, a história árabe de José, o carpinteiro. Aqueles 3 dias e 3 noites são aquelas que Cristo permaneceu no túmulo e depois ressuscitou. A baleia, furiosa, atacou os fugitivos, quebrando a jangada de um tapa. Gepeto estava cansado demais para nadar e pediu a Pinóquio que se salvasse. O boneco de madeira levou seu pai para a praia, salvando-o em troca de sua própria vida. Enquanto Gepeto lamentava a morte de Pinóquio, a fada azul apareceu e recompensou o heroísmo do boneco, retornando sua vida e transformando-a em uma criança real.